Bom, vou contar. Boa noite, paz do Senhor, a quem estiver ouvindo. Vou contar um pouquinho da história do Daniel. Eu não digo que é uma história, eu digo que são testemunhos da vida dele. Daniel Luiz é o meu filho. Para vocês poderem entender, quando vê todo o carinho, o cuidado que eu tenho com ele, vai entender o que ele já passou. Para não achar que ele só é uma criança mimada. Bom, Daniel nasceu de 31 semanas, para começo de história. Quando eu estava grávida dele, eu peguei dengue pela primeira vez na minha vida e peguei a dengue hemorrágica. Ela acelerou o trabalho de parto. Daniel nasceu aos 31 semanas, correu com bastante dor, né? Devido às convulsões, quando faz 30, para quem não sabe, eu tinha epilepsia, eu tinha ataques epiléticos. E quando dá 30 semanas, o corpo quer rejeitar. Por causa das convulsões, o corpo quer rejeitar. Então aí juntou as crises de convulsão, mais com a dengue, eu aguentei segurar ele até 31 semanas. Eu fui internada no hospital para tentar segurar o neném. Porque os médicos disseram que ele ainda não estava preparado para vir ao mundo. Mas os médicos disseram, não o Deus que a gente serve. E aí eu lembro que eles internaram eu para tentar segurar. Aí começou as convulsões e foram quase 11 horas de trabalho, de parto. Eles colocaram eu numa sala sozinha. Ali eu tinha muitas crises de convulsão. Eram remédios, 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 remédios. Para controlar a crise de convulsão, para trabalho de parto, para não ter o trabalho de parto, né? Para ver se eles conseguiam controlar. E a minha bolsa estourou. E graças a Deus, porque cada convulsão que eu tinha, a pressão subia. E a última vez que eles tiraram a minha pressão, que eu lembro, eu estava com 20 e pouco já. E aí eu já não lembro de mais nada porque eu entrei em coma. Eu fiquei em coma. E o meu médico, ele fazia um acompanhamento com ele com as grávidas em Bauru, grávidas de alto risco. E ele pegou férias. E ele falou assim pra mim, eu ia fazer 6 meses, né? Aí ele falou assim, eu vou pegar férias, mas só daqui do posto, da maternidade não. Eu falei, doutor, então me dá a cartinha pra me operar. Ele falou assim, não, é muito cedo. Eu falei, não, doutor, eu tô sentindo que esse neném não vai passar dos 6 meses. Eu acho que eu não vou conseguir. E aí ele viu que eu tava ficando muito nervosa, ele me deu a carta. Mas não, ele só me deu a carta. Tinha que autenticar, tinha um monte de processo pra fazer ainda pra conseguir essa carta, né, ser preenchida. Mas ele achou melhor me dar a carta por eu não ficar tão nervosa por causa da pressão. E eu fui pra maternidade. E eu levei essa carta, em branco. Pois eu não tinha preenchido nada. Fazia apenas 2 semanas que eu tava com a carta. Daí, eu lembro que quando esse médico chegou pra fazer... Não era noite dele fazer plantão lá. Mas faltou um médico, ele teve que cobrir. E aí, quando ele chegou lá, o médico que estava em plantão falou assim pra ele, quando foi passar pra ele, falou assim, olha, tem uma grávida, que é uma paciente sua, da grávidas de alto risco. Falou meu nome, mas assim, são tantos casos que ele nem, não, na hora ele não lembrou. Mas segundo ele, quando ele entrou, ele viu, eu já estava em coma. E ele falou assim, olha, vamos preparar a sala, o centro cirúrgico, porque só tirando o neném dela que vai parar as crises de convulsão. E aí o médico falou assim, olha, a gente vai ter que dar anestesia geral, porque ela já está em coma. Mas as convulsões não paravam. E o neném já tá com os batimentos bem fracos. Eu acho que ele não vai resistir. Vamos avisar o pai. Aí, o meu falecido marido, ele não sabia nem ler nem escrever. E ele estava sozinho na maternidade. E aí chamaram ele ficou muito nervoso. Ele falou assim que ele não sabia nem como, mas ele conseguiu preencher com a ajuda do médico. Mas os papéis que precisava preencher, o médico falou assim pra ele, olha, a gente vai tentar salvar ela, porque o nenê a gente já sabe que não vai conseguir. E aí ele falou, não, salva ela tem mais 4 filhos. E aí foi aquela correria, e era anestesia geral, tiraram o nenê. O Daniel nasceu e eles deram um choquinho no Daniel, pra ele respirar, ter os batimentos cardíacos.
E eles entubaram ele. E falaram pra mim, pro pai, né? Que o Daniel, a gente teria que ser comemorado pós-minuto ele sobreviver. Então se ele vivesse 2 minutos, 3 minutos, estaria ótimo. Só que o Daniel foi muito forte. O Daniel, com 24 horas de entubado, o Daniel conseguiu ser desentubado e respirar por conta própria. Mas ele era ainda muito magrinho. Praticamente ele só tinha pele. Ele não tinha pelo no corpo ainda, não tinha... ele ainda precisava ficar um tempo na maternidade. E eu lembro, voltando à história, eu tava em coma, né? E eu tava com um sonho, eu tava sonhando um sonho muito lindo. Eu tava num jardim, brincando, um jardim lindo, bem verde, brincando com os meus 4 filhos e rindo. Aí a enfermeira veio e me chamou. Mãe, mãe, mãe. E aí eu acordei, ela falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ela falou, você tava em coma. Eu falei, fazia algumas horas. Olha pra você ver o milagre de Deus. Fazia algumas horas eu tava em coma. Os médicos disseram que eu estava em coma, né? Então, quem sabe quem tá em coma, pode ficar muito tempo ou nem voltar. Ou voltar rápido. Eu voltei muito rápido. Aí eu falei assim pra ela, eu tava sonhando com os meus filhos. Eu acho que vocês tiraram meu bebê, porque eu pus a mão na barriga e não senti nada. Ela falou, já vou chamar o seu falecido marido e vou chamar o médico. E ela falou, você tava rindo muito alto, por isso que eu te acordei. Na hora eu senti que você tava sonhando. Eu falei, realmente, eu tava sonhando. Eu tava sonhando com os meus filhos. E aí o Daniel, eu fui pra casa, recebi alta e não tinha visto o Daniel ainda. Porque ele tava na UTI, depois foi pra UCI e eu não vi ele, fui pra casa. Me recuperei, passei por aquele processo e uma semana depois eu falei, eu preciso ver ele. Eu preciso conhecer o meu filho. E na maternidade funciona assim. Eles falam que a criança ela responde mais rápido ao processo, ao tratamento, se ela tiver o carinho do pai ou da mãe perto, né? E aí eu falo que eu abandonei o meu falecido marido e abandonei meus filhos. Porque eu só tinha tempo pro Daniel. Eu acordava e já ia pra maternidade. Pegava ônibus. Graças a Deus, Deus preparou. O posto dava o passe e a maternidade dava o passe pra eu voltar. E a maternidade também dava uma marmita. Aí eu nem ligava que eu tava de ponto, nada, porque meus pontos demoraram pra cair, porque eu não fiz uma dieta certa, né? E aí eu lembro que eu chegava lá, ele tão pequenininho, ele nunca acordava. Nunca. Tão pequenininho, ligado nos fios. Aí as enfermeiras iam dar banho nele e eu falava, deixa que eu vou dar banho. Ela falava, não mãe, ele é muito pequenininho. E eu falava, não, mas ele vai pra minha casa, eu preciso aprender a cuidar do meu filho. Eu tô acostumada, já tive um prematuro. Ela falou assim, não mãe, mas esse é um prematuro especial. Eu falei, não, mas ele é meu filho, se ele é especial, ele é meu filho, eu vou cuidar dele. E eu aprendi de tudo, eu aprendi a dar banho nele, eu conversava com ele. Eu nunca dava tchau quando eu ia embora. Adeus, eu dava tchau. Eu falava assim, tchau bebê, até amanhã, amanhã a mãe volta. Aí, devido ao Daniel ficar mais de um mês no hospital, em 15 dias o Daniel pegou uma bactéria muito rara também. E foi pro sangue. Ela começou a se espalhar. Eles fazem uns exames lá e conseguem acompanhar pelo computador. Eu não sei como que chama, mas ele consegue acompanhar. Aí o médico chegou em mim e falou assim pra mim, mãe, a bactéria do seu filho tá crescendo. Ela se espalhou pelo sangue. A gente vai ter que colocar ele em isolamento. E eu sabia que... Nossa, quando fala em isolamento a gente já fica com medo, né? E aí eu fui pra casa, abatida. Mas eu não queria contar pro pai dele, nem pros meus outros filhos, que ele tava desse jeito. E eu tava fazendo comida e eu escutei de longe. Porque na esquina de casa tinha uma igreja, no qual eu nunca tinha ido nessa igreja. Mas eu era batizada, então eu mais ou menos, eu sentia a presença de Deus. Eu senti de longe, sabe? Aquele louvor que me chamava. E eu fui até a esquina. Aí chegando na esquina, tinha um pastor bem na hora, ele falava assim, olha, levanta sua mão pra cima e Deus manda falar pra você que o que o médico não consegue, Deus consegue, faça seu pedido agora. E eu levantei a minha mão. Eu acho que quem passava na rua devia pensar, nossa, o que essa louca aqui na esquina, de noite, de roupa de dormir, com essa mão levantada, né? É mais ou menos assim. Mas ali eu clamei com toda a minha fé e fui pra casa. Terminei de fazer minha janta.
dei janta para as crianças, dormi e acordei no outro dia. Quando eu cheguei lá, eu não vi meu filho, porque a gente não pode olhar para os bercinhos que está do lado, a gente só pode olhar para o bercinho que está nosso filho. A gente recebe orientação. Porque tem algumas crianças com alguns tipos de coisa, a gente fica mais pressionado. Então a gente não pode, só para o seu filho. E quando eu cheguei lá, não tinha o meu neném não estava no meu bercinho. E eu fiquei desesperada. Mas em momento nenhum eu pensei em nada, eu só fiquei desesperada. Aí eu falei assim, meu filho, eu falei pra enfermeira. Ela, calma, calma, mãe. Eu já tava bem nervosa, né? Calma que o médico vai vir conversar com você. Quando alguém fala assim, o médico vai vir conversar com você, o que a gente já espera? Uma boa notícia, né? Ou uma má notícia. Aí o médico veio e falou assim, olha, mãe, a gente não sabe explicar, mas quando foi na madrugada, a bactéria que estava no seu filho, a gente acompanha ela pelo computador, ela parou de crescer. Ela sumiu. A gente fez exame, porque a gente achou muito estranho. Ela sumiu. Ela não está mais no corpo do seu filho. A gente, acho que eu falei a palavra errada. A gente, para prevenir ele, a gente tirou ele do bercinho dele, colocou ele em outro berço. Ele tá aqui. Ele tava do meu lado, gente. Mas eu não consegui ver, porque eu fiquei tão desesperada. Ele tá aqui. Aí vamos, né, ver se ele pega, né, seu peito. Em 15 dias ele já tá na casa. Aí ele foi indo, ele recebia o leite por uma sonda, que era uma seringa, e aí eu ia dar o leite para ele. E aí quando deu os 15 dias, eles falaram assim, mãe, a gente vai internar você. Se o Daniel pegar seu peito, o Daniel vai para casa, porque o Daniel não pode perder nada de peso. Porque o Daniel ele tá muito debilitado, então ele não pode perder peso nenhum. É muito engraçado. O Daniel pegou meu peito como se o Daniel tivesse sempre mamado. Aí ele mamou e ele falou assim, ai mãe, que bom, amanhã você vem preparada, porque você vai ficar internada com ele 3 dias e vai pra casa com ele. Eu falei, tá bom. Ele pegou o peito os 3 dias que eu fiquei na maternidade. Assim que eu cheguei em casa, ele já não tinha mais leite. Era só o tempo mesmo para ele sair de lá. Deus sabia que ele precisava sair de lá. Então fez ele pegar no peito, fez eu ter leite e poder dar. Daniel não conseguia sugar. Ele não tinha sugação. Então, ele não conseguia sugar meu leite. Eu conseguia dar mamadeira. E ainda tinha que estimular ele, né? E aí, quando eu saí da maternidade, eu saí com uma cartinha. E eles falaram, o médico falou assim, olha mãe, ele vai ser encaminhado para Papai para Sorrir. E eu confesso que eu não vi na internet o que significava aquele CID lá. E eu só vi que tinha uma cartinha. Aí eu falei, por que isso? Daí eles falaram, é procedimento de quem nasce prematuro. Eu achei estranho porque tinha uma outra mãe que também tinha tido um filho prematuro. Ela tinha recebido alta, ela não tinha recebido carta nenhuma. Mas tudo bem, né? Nenhum filho é igual ao outro. Quando eu cheguei na maternidade, Daniel foi para casa, não pôde receber visita, porque ele não podia, durante um mês, ele não podia ter só contato com a gente que estava dentro da casa, a gente tinha que lavar a mão. Nossa, vou falar para você, foi um mês muito, muito complicado. A gente teve que falar pro pessoal que não podia visitar ele, então a pessoa ficou 2 meses sem conhecer o Daniel, a família, porque ele ficou internado no hospital, não podia visitar também. Chegou em casa, ele também não podia receber visita, porque, o Daniel, ele é especial. Quando eu fui pra Sorrir, deu esse tempo, né, aí ele foi pra Sorrir, quando eu cheguei na Sorrir, eles encaminharam logo eu pra fazer a consulta com a neurologista. Aí a neurologista virou pra mim e falou assim, mãe, você sabe o que o seu filho tem? Eu falei, meu filho é prematuro. Deu um ingênuo, eu falei, meu filho é prematuro. Passou por alguns problemas, mas meu filho tá aí. Aí ela falou assim, só que o Daniel, lembra que eu falei pra vocês que o Daniel não abriu o olhinho? Que o Daniel não abriu o olhinho. A gente brincava com o Daniel não reagia, mas a gente achava tudo que era, porque por ele ser prematuro. Mas eu via que ele era diferente do irmão dele, que era prematuro. Daí, ela falou assim, seu filho teve falta de oxigênio no cérebro. Seu filho pode ser um vegetal para sempre, como seu filho pode receber todos os estímulos que a gente vai dar para ele, vai depender dele também e da força de vontade que você sempre vai ter que ter para ajudar ele, sempre estar apoiando ele. E seu filho pode ser uma criança normal, mais atrasada, com as dificuldades mais normal. Eu fui para casa, confesso que arrasada. Eu falei, e agora, mãe?
A médica falou que ele pode ser um vegetal, ele não falou. Mas ele é seu filho, você vai desistir dele? Você nunca desistiu de nenhum dos filhos, você vai desistir dele agora? Falei, não, mãe, meu filho vai ser uma criança perfeita. E eu comecei, onde mandava eu estava lá com o Daniel. Eu podia andar horas e horas, porque às vezes eu não tinha o passe, tinha que andar mesmo, e eu andava e eu não perdia uma consulta. Eu fui em todas as consultas, eu fui em todas as... Tudo que mandava eu fiz com o Daniel. O Daniel demorou para sentar, o Daniel demorou para gatinhar, o Daniel demorou para andar. A cada convulsão, que o Daniel também tinha convulsão. A cada convulsão o Daniel esquecia como bebia o leite. Aí quando o Daniel estava na fase de comer, ele esquecia como era comer. A gente tinha que passar todo aquele processo de novo, líquida, para papinha, para tudo. Mas eu fui superando tudo isso. Aí eu descobri que o Daniel novamente foi internado com uma bactéria rara. Somente 2 pessoas, ele era o segundo caso, sendo o primeiro caso de criança em Bauru a pegar essa bactéria do milho. A gente morava no sítio, tinha criação de galinha. E devido, aí eu não sei como, mas jogar no solo o milho, ele conseguiu pegar essa bactéria. E ele internado lá, no estadual, eles fazem um monte de tipo de exame. E eu acho que o Daniel não tinha nem 6 meses. Foi descoberto que o Daniel tinha um probleminha no rim. Ele tem os 2 rins. Um rim dele é saudável, o outro rim é dilatado, não funciona. Aí que a gente pode entender por que o Daniel vivia doente, porque o Daniel pegava bactéria, porque o Daniel sempre teve uma... A gente pensava que era por causa da prematuridade, mas não era, era por causa do rim. A falta de imunidade dele. Mas isso não era nada. Foi mais fácil, porque devido a eu saber isso, então eu fazia acompanhamento com o Nelfro, então foi mais fácil a gente lidar. Não precisou nem de remédio, nem fazer nenhuma cirurgia, por enquanto nada. Simplesmente ele beber bastante água, né? Eu saber as coisas que ele come e é isso. Mas nesse tempo a gente também descobriu que o Daniel tinha 3 centímetros a menos de uma perninha para a outra. E eu posso dizer para você, Daniel é uma criança que tem muita imaginação. Daniel não tem medo de nada. Pelo contrário, Daniel superou tudo. Daniel é... Como que eu posso dizer? Bom, não é à toa que ele tem esse nome, né? Daniel. A minha irmã falou desse nome pra mim quando estava grávida. E que eu descobri que ia ser um moleque, ela falou assim, coloca o nome de Daniel, é tão lindo, vai combinar com o Davi. Aí eu falei assim, vou colocar. Quando ele nasceu, passou por tudo, ela falou, eu não falei que o nome dele ia fazer diferença. E... Ai, Daniel já superou tanto. Daniel só tem 4 anos, mas eu posso dizer, Daniel não conheceu o pai. Porque quando ele faleceu, Daniel só tinha 2 anos. Ele era prematuro, era como se ele tivesse 1 ano. Uma criança de 1 ano não tem lembrança. Mas ele conta, é muito engraçado, ele conta que ele andava no cavalo com o pai, ele conta isso, ele conta aquilo. Como eu disse, Daniel tem muita imaginação. Daniel fala que vai tocar trompete, tocar piano. Daniel fala que vai tocar bateria. Daniel fala que vai... Daniel fala que vai ser tudo. Daniel vive na imaginação. E é através da imaginação dele que eu supero tudo. É através da imaginação dele que às vezes eu entro na imaginação dele para superar os meus medos, os meus problemas. Porque uma criança de 4 anos e pouco me mostra a cada dia que não é nada que a gente não pode se Deus não estiver na nossa vida. Esse é um pouquinho da história, do testemunho que eu tenho do Daniel. Daniel é muito importante. Tá, Senhor?